Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula sobre poliedros. Essa aqui é a segunda videoaula da playlist sobre poliedros e nessa videoaula nós vamos falar da relação de Euler, que alguns chamam de relação de Euler, e aqui nós vamos ver também soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Ufa! Nós vamos entender certinho o que é isso e o que é a relação de Euler e depois nós vamos resolver exemplos para ver como é que isso se aplica. Vamos para a aula? Pessoal, vamos começar a nossa aula aqui, então, pela relação de Euler, tá? Gente, eu leio como relação de Euler da mesma maneira que a gente pensa no nome lá do Freud, né? Do psicanalista Freud, porque a gente escreve Freud, mas lê Freud. Euler veio da mesma região lá para aqueles lados, né? Então, relação de Euler, tá? Mas se lê relação de Euler, tudo bem. Veja que nós falamos aqui, ó, em todo poliedro convexo. Gente, nós vimos na aula passada quando que um poliedro é convexo e quando ele não é convexo. E a relação de Euler, assim como essa fórmula aqui, só valem para poliedros convexos. Perfeito? Continuando aqui, ó. Em todo poliedro convexo é válido a relação V mais F é igual a A mais 2. Nós vamos entender esse V, esse F e esse A como quantidades. Quantidade de vértice, quantidade de face, quantidade de aresta e o número 2. Só que nós não vamos ficar falando assim, a quantidade de vértices mais a quantidade de faces. Nós vamos falar simplesmente vértice mais face é igual a aresta mais 2. Lembrando que alguns professores fazem uma outra fórmula. Ele pega esse A, que é a quantidade de aresta, e passa para o lado de cá negativo. Aí você vai ter vértice menos aresta mais face é igual a 2. Então, as fórmulas estão escritas de maneiras diferentes, mas elas têm o mesmo significado. E o que Euler descobriu? Ele descobriu o seguinte, que existe uma relação entre a quantidade de vértices, a quantidade de face e a quantidade de arestas para qualquer poliedro convexo. Qualquer poliedro que você desenhar que for convexo, essa relação vale. Nós vamos fazer o teste para esses dois poliedros aqui, ó. Veja que aqui eu tenho um poliedro que ele tem essa face na frente, que é um triângulo, tem a base, que é um triângulo, e tem duas faces laterais lá atrás, que são triângulos. Então, se a gente contar, nós temos 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um tetraedro. E ele seria um tetraedro regular se todos os triângulos fossem equiláteros e congruentes entre si. Mas não precisa disso. Vamos contar a quantidade de vértices. Ó, um vértice, 2, 3, 4. Então, esse tetraedro, o tetraedro, tem 4 vértices. Vamos contar a quantidade de arestas. 1, 2, 3. Ficou feio aqui, né? 3. Aí lá atrás, 4, 5, 6. Então, a quantidade de arestas, 6. Por último, a quantidade de faces. Faces nós já vimos que tem 4. Tanto tem 4 que o nome é tetraedro. Vamos ver aqui o que a fórmula fala. Ó, a relação de Euler diz o seguinte, que vértice, a quantidade de vértices, mais a quantidade de face, é igual à quantidade de aresta, mais 2. Vamos substituir. Vértice, nós temos 4. Faces, nós temos 4. Igual, ó, 4 mais 4, 8. Então, do outro lado tem que dar 8. Só que do outro lado nós temos a quantidade de arestas, que é 6. 6 mais 2. Ou seja, 8 é igual a 8. Vejam que, para esse poliedro, que é um tetraedro, a relação de Euler se verificou. Vamos fazer o mesmo teste para aquele outro lá. Ó. Então, nós temos que vértice mais faces é igual a aresta
mais 2. Nesse caso aqui, nós temos um poliedro com 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver assim. 5 faces. Como que é o nome de um poliedro de 5 faces? É um pentaedro. Então, eu já vou colocar aqui que faces ele tem 5, certo? Igual. Vamos ver quantos vértices ele tem. Vértice ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Ou seja, 6 vértices, 5 faces, tem que dar um total de 11. Então, do outro lado, tem que dar 11. Conclusão, precisamos de 9 arestas para dar certinho. Vamos contar as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Beleza? Observe que, de novo, ó, 6 mais 5, 11. 9 mais 2, 11. Novamente, a relação de Euler deu certo. Só que isso dá certo para todo poliedro convexo. Então, não é nenhuma novidade. Perfeito? Ah, só lembrando, os exercícios que nós vamos resolver sobre poliedro convexo é bem mais animadinho do que ficar contando, né? Contar, nós só contamos para verificar a relação de Euler. Depois, nós vamos usar uns conhecimentos mais animados para resolver exercícios. Vamos avançar. Pessoal, chegamos então aqui ó, na soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Veja que ele está colocando que a soma de todos os ângulos de todas as faces é dado por vértice menos 2 vezes 360 graus. Eu vou tentar pintar aqui para vocês entenderem do que ele está falando. Está vendo que a tampa desse poliedro é um triângulo? Então, se eu somar esse ângulo aqui que eu pintei, ó, um ângulo, somar esse, 2 com esse. Então, ó, eu pintei 3 ângulos aqui, e se eu fizer a soma só desses aqui, ó, quanto que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus, beleza? Só que aqui embaixo eu tenho outro triângulo, ó, outro triângulo. Então, eu vou somar aqui, aqui e aqui. 3 ângulos de novo, ó. De novo, quanto que dá a soma dos ângulos internos desse triângulo? Soma dos ângulos internos dos triângulos, 180 graus. Então, se você pensar em relação ao poliedro todo, somente a base de cima e a base de baixo forneceram para o poliedro 360 graus, porque é a soma das medidas dos ângulos das faces. Então, eu peguei os ângulos dessa face, peguei os ângulos dessa face e somei. Só que ainda faltam as faces laterais. E aí, isso aqui não precisa ser um retângulo, mas provavelmente é um retângulo, né? E o ângulo seria de 90 graus. O que você tem que lembrar é o seguinte, a soma dos ângulos internos do quadrilátero, se você pegar esse ângulo do quadrilátero, esse ângulo aqui, ó. Esse outro ângulo do quadrilátero. Agora vou ter que borrar tudo, né? E esse outro ângulo do quadrilátero, a soma dos ângulos de um quadrilátero dá 360 graus. Então, vou colocar aqui, ó. A soma dos ângulos internos do quadrilátero dá 360 graus. Só que a face da frente é um quadrilátero. A face lá do outro lado também é quadrilátero e a face de trás também é quadrilátero. Então, você teria isso aqui, ó, a soma das faces, 360, e a soma das outras faces, 360. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei todas as faces, pintei os ângulos de todas as faces, somei eles. Agora eu vou somar total, geral. 180 com 180 dá 360. 360 com 360, 720. 720 com 720, 1440 graus, certo? E aqui o que nós fizemos? Somamos. Gente, olha o que nós concluímos. Que se você pegar todos os ângulos de todas as faces desse poliedro e somar, vai dar 1440 graus, certo? Mas
Eles dizem que existe uma fórmula para facilitar a nossa vida, que a soma nada mais é, que a soma dos ângulos de todas as faces nada mais é do que vértice menos 2 vezes 360. Se essa fórmula aqui der certinho, não precisa fazer esses cálculos loucos aqui. Vamos ver se é verdade? Então, a soma é igual. Quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 6 vértices. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É claro, né? Um triângulo em cima, um triângulo embaixo, tem que dar 6. Eu falei 5 porque estava ficando louco. Então, 6. Aí você vem aqui, quantidade de vértices. 6 menos 2 vezes 360 graus. Soma é igual. 6 menos 2, 4 vezes 360 graus. 4 vezes 300 é 1.200, 4 vezes 60 é 240, 1.200 com 240, 1.440 graus. Então, agora você sabe que existe uma fórmula que relaciona vértice, face e aresta, e existe outra fórmula que relaciona todos os ângulos de todas as faces com a quantidade de vértices. Isso só é válido para poliedros convexos, beleza? Gente, falamos sobre a teoria. Chegou na hora agora, então, da gente ir para a parte de resolução de exercícios. Vamos lá? Pessoal, para finalizar essa aula, então, agora eu vou resolver 2 exemplos. Aí nós encerramos essa aula. Só que a playlist sobre poliedros vai continuar. Eu vou colocar mais aulas resolvendo vários exercícios, para você não ter aulas muito longas e cansativas e também não ter poucas resoluções. Dá uma olhadinha aqui, ó, no exemplo que nós vamos resolver. Um poliedro convexo possui 6 faces quadrangulares. Ou seja, o poliedro ele possui 6 faces. Vamos pegar essa caixinha aqui para ver. 6 faces que tem 4 lados, certo? Então aqui ó, tem uma face com 4 lados. Aqui teria outra face com 4 lados. As faces quadrangulares. E 2 hexagonais. Então, ele possui 2 faces que são hexágonos. Não precisa ser regular. Determine o número de vértices. Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo. Qual é o polígono da base de uma pirâmide na qual a soma das medidas dos ângulos das faces é igual a 180 graus? Nesse segundo exemplo, você sabe que o seu poliedro é uma pirâmide. Ele quer saber qual é o formato da base? A base é um quadrado? A base é um pentágono? A base é um triângulo? A base é um hexágono? Qual é a base? Então é isso que nós vamos descobrir. Vamos começar a nossa resolução pelo exemplo 1. Vamos lá? Pessoal, observe bem que para resolver o exemplo 1, tem uma técnica bem simples e que se você seguir ela, você não erra nunca. Dá uma olhada, ó. Um poliedro convexo possui 6 faces quadrangulares. Veja que esse poliedro ele tem 6 faces. Faces em que formato? Quadrangulares. Coloca um 4 pequeno aqui, ó. 6 faces quadrangulares. Entenderam isso? Aí vamos continuar. Um poliedro convexo possui 6 faces quadrangulares e 2 faces hexagonais. Aí você vem e faz. Aí tem 2 faces hexagonais. Se a face é um hexágono, ela tem quantos lados? 6. Beleza? Veja que aqui, ó, você já consegue somar quantas faces ele tem. Se o poliedro possui 6 faces quadrangulares e 2 hexagonais, isso quer dizer que o poliedro tem, você vai somar esses números aqui, ó, 6 faces quadrangulares mais 2 faces hexagonais, ele tem um total de 8 faces, correto? Beleza, se você já sabe o total de faces, vamos agora para outra parte. Ó. A outra parte é a quantidade de arestas. Olha como é que você vai calcular a quantidade de arestas. Gente, e aqui tem uma pegadinha, se você não cuidar, você erra. Dá uma olhada aqui, ó. Quantas faces quadrangulares nós temos? 6.
Isso quer dizer o seguinte, ó, cada face quadrangular fornece 4 arestas, certo? 4 arestas. Então, você vai fazer a multiplicação. 6 vezes 4. 6 vezes 4. Então, você tem 6 faces que fornecem 4 arestas. Mais, você tem 2 faces que fornecem 6 arestas, porque você tem 2 faces hexagonais. Cada face hexagonal fornece 6 arestas. 2 vezes 6. 2 vezes 6. Se você fizer só essa soma, o resultado vai estar super errado. Bem errado, por um motivo. Dá uma olhada aqui nessa caixinha que eu estou usando. Você tem uma face aqui, ó, que tem essa aresta aqui de baixo, certo? Só que essa aresta, ela é na verdade a aresta dessa face que você está vendo e dessa face que está embaixo. Então, a aresta, ela é contada 2 vezes quando nós aplicamos essa regrinha, porque você conta a aresta para essa face e conta ela de novo para essa face. Como você conta a aresta 2 vezes, você é obrigado a sempre dividir por 2. Tem que dividir por 2, não tem jeito, tá? Então vamos continuar aqui, ó. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 6, 12. 12 com 24, 36. Dividido por 2, 18. Então, nós já sabemos, ó, um poliedro convexo possui 6 faces quadrangulares e 2 hexagonais. Determine o número de vértices. Para determinar o número de vértices, agora nós vamos usar a relação de Euler. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Vamos lá, ó. Vértice mais faces. Quantas faces? 8. É igual a aresta. Quantas arestas? 18. Mais 2, beleza? Aqui, vértice é igual 18 mais 2, 20. Passo 8 para lá, negativo, 20 menos 8. Vértice é igual a 12. Tranquilinho esse aqui, né? Bem legalzinho. Se você montar esse esqueminha aqui e lembrar que tem sempre que dividir por 2 quando você está calculando a aresta, esses exercícios vão ficar bem fáceis e você vai fazer ele rapidamente. Perfeito? Pessoal, vamos fazer uma leitura bem calma do segundo exemplo. Ó. Qual é o polígono da base? Veja que eu quero saber qual é o polígono da base de uma pirâmide. Antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Ó. A pirâmide, ela tem que ser alguma coisa assim. Ó. Ela vai ter um vértice aqui em cima, chamado de vértice. E aí nós vamos descer as arestas, ó. Tá vendo? Aí desce lá, né? Vamos continuar aqui e faz assim. Então, a pirâmide, ela tem um vértice que é o que está lá em cima, tá? Se nós já estamos falando que é uma pirâmide, nós já sabemos que vai ter um vértice na parte de cima. Agora, olha como é que eu vou resolver isso. Ó. Eu sei que a soma de todos os ângulos é dado por essa fórmula. E o texto fala assim, qual é o polígono da base de uma pirâmide na qual a soma das medidas dos ângulos das faces é igual a 1.800 graus. Então, eu vou pegar essa fórmula e vou igualar a 1.800 graus. Olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, vértice menos 2 vezes 360 tem que dar quanto como resposta? 1.800. Certo? Vou passar o 360 graus, que está multiplicando parênteses, para o outro lado, dividindo. E aí vai ficar vértice menos 2 é igual a 1.800 graus dividido por 360 graus. Se eu dividir isso aí, vai dar 5. 1.500 com 300, 5. Então, vértice menos 2 igual a 5. Passa esse 2 que está subtraindo para o outro lado somando, vértice é igual a 5 mais 2. Vértice é igual a 7. Olha o que nós acabamos de descobrir. Deixa eu apagar isso aqui. Nós descobrimos que o poliedro em questão tem
7 vértices. Poliedro tem 7 vértices. Mas como ele é a pirâmide, ele então vai ter um vértice lá em cima. E os outros 6 vértices vão sobrar para distribuir embaixo. Mas qual o polígono que tem 6 vértices? Vamos fazer o desenho aqui, ó. Aqui eu tenho um vértice, 2, 3, 4, 5, fazer mais alto, 5 e 6. Veja que se eu ligar aqui, ó, então eu tenho um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Ou seja, o polígono que forma a base tem 6 lados, então ele é um hexágono. Pode ser regular ou não. Agora a gente liga aqui, ó, a nossa pirâmide, que bonitinho, ó. É lógico, né? Dá para fazer melhor, com uma régua, bem organizadinho, né? Eu sei que você é estudioso e caprichoso, né? Aqui eu fiz só assim um negócio bem... Na verdade, fiquei até com vergonha desse desenho que eu fiz. Tão horrível que ele ficou. Mas nós descobrimos, então, que o polígono que forma a base nada mais é do que um hexágono. Perfeito? Pessoal, com isso, então, nós terminamos essa aula. Na primeira aula, nós vimos sobre a definição de poliedro, poliedro convexo e mais alguns detalhes. Nessa aula, nós vimos a relação de Euler, que alguns chamam relação de Euler. Vimos também a soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro. O que falta agora é uma aula resolvendo vários exercícios. Uma ou 2 aulas, para as aulas não ficarem muito grandes e cansativas, né? E aí você pode assistir como você tem tempo, quando você sobrou um tempinho, você pega o celular, pega o computador, vai lá e assiste. Agora eu vou fazer um pedido para vocês. Se você gostou dessa aula, está gostando da minha didática e quer continuar recebendo esse material para você ir acompanhando, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa um joinha. Deixar um joinha é muito importante, me ajuda bastante. O YouTube compartilha o vídeo com as pessoas achando que o vídeo é muito bom. Bem, eu estou me esforçando. Me ajudem aí, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!